Bom dia, meus queridos alunos. Como vocês estão? Quero dizer que estou com saudade de vocês. Não vejo a hora de estarmos juntos. Mas enquanto não chegar esse dia, que eu acredito que em breve acontecerá, nós vamos seguir as nossas aulas agora no formato virtual, nesse sistema EAD. Pois bem, nós concluímos o capítulo 2 do nosso livro de História do Sétimo Ano, sobre a Idade Média, mas eu quero trazer uma breve revisão dos principais aspectos que compreenderam esse período. Esse vídeo será gravado em duas partes. Essa vai ser a primeira parte, ok? Então, a partir da queda de Roma, em 476, nós vemos o nascimento de novas estruturas culturais que vai formar um novo período da história que nós conhecemos como Idade Média, ok? Aí você diz, professor, e essa expressão Idade Média, de onde ela vem, por que ela surgiu? Então, somente a partir do século XVI é que começaram a utilizar essa expressão Idade Média. O termo era um rótulo preconceituoso, como vocês observam no slide, em que os homens do Renascimento usaram para definir esse período, chamado Idade Média, que os separava dos gloriosos tempos da Grécia e Roma clássica, ou, em outras palavras, da cultura greco-romana, certo? Eles entendiam que foi um período marcado pela ignorância, pela barbárie. Então, é comum os historiadores dividir a Idade Média em dois períodos diferentes, ou períodos distintos, Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Essa Alta Idade Média ela vai do século V ao século X, e os principais acontecimentos que a compreenderam a Alta Idade Média, ela vai ser caracterizada pelo desenvolvimento do sistema feudal na Europa, que nós vamos estudar no nosso próximo vídeo. E a Baixa Idade Média, que ela vai do século XI ao século XV. Esse período da Baixa Idade Média foi marcado pela crise do feudalismo, pelo surgimento da burguesia e pelo renascimento das cidades, ok? Nesse quadro, nós vamos ver o fluxo migratório dos povos chamados de bárbaros pelos romanos, que começaram a habitar o império. A partir do século III, começam as ondas migratórias dos povos bárbaros. Dentre esses povos, nós temos os povos germânicos, certo? Esses povos germânicos começam, a partir do século III, a ocupar as terras do império. Isso de uma forma pacífica. Eles serviam como uma barreira contra outros povos bárbaros, que os romanos chamavam de povos invasores. Ao chegar no império, eles eram empregados como agricultores, e além de outras funções, exerciam as funções militares. É um período que Roma vai viver um processo de barbarização. A organização desse povo, ou desses povos, os povos germânicos, ela vai se dar da seguinte forma, vejam só. Na segunda metade do século V, todas as terras do Império Romano foram conquistadas pelas tribos germânicas, certo? Como é que eles estavam organizados? E eu quero falar justamente sobre a diferença entre os romanos e os germânicos, principalmente no aspecto organizacional. Vejam só, desses aspectos que eu coloquei, eu gostaria de destacar aqueles que eu julguei mais importantes. Eles eram conquistados, eles eram constituídos, formados por grupos familiares, os clãs. Em tempo de guerra, escolhiam um chefe que os liderava ou que uniam essas tribos. A maioria das tribos não possuíam escrita. Havia pouca relação comercial entre essas tribos. E era uma economia basicamente agrícola, sem falar que eles também eram politeístas, adoravam a diversos deuses. Ok? Dentre as tribos germânicas, havia os francos. Esse povo, os francos, ocuparam as terras ao norte da Gália Romana, onde hoje está a França. Em período de guerra, como era comum às tribos, eles faziam alianças entre si e escolhiam um chefe militar que deveria os liderar contra um inimigo comum às tribos. Um dos principais
líderes, ou um dos principais chefes, foi Meroveu. E Meroveu vai unificar todos os francos sobre uma única dinastia, a dinastia Merovingia. Ela é assim denominada em sua homenagem. Meroveu funda essa dinastia Merovingia. O seu neto, Clovis, tempos depois, vai unificar todas as tribos francas sobre o seu domínio. Os francos, juntamente com outras tribos, vai assimilar diversas práticas romanas devido ao seu convívio com eles. Dentre elas está o cristianismo. Ok? Vocês lembram da figura do majordomos, não é isso? Quando Clovis morre, o seu reino vai ser dividido entre seus 4 filhos, e isso vai gerar diversos conflitos entre os francos. Por conta de eles estarem mais ocupados em guerras pela disputa do império, eles não se preocuparam muito com essas obrigações reais. Por causa disso, eles passarão a ser chamados de reis indolentes. Eles vão confiar a tarefa de administrar o reino a um grupo de funcionários que passarão a ser chamados de majordomos ou prefeitos do palácio. Era eles, de fato, quem exerciam o poder. Mais tarde, surge a figura de um cidadão por nome Carlos Martel. Esse Carlos Martel, ele vai controlar o poder político da monarquia franca. Veja só a importância dele. Ele vai controlar o poder político da monarquia franca. Mais tarde, seu filho Pepino, chamado de o Breve, vai fazer uma aliança entre os francos e a Igreja Católica. Esse é um principal acontecimento durante o governo de Pepino. Seu filho, Carlos Magno, mais tarde, vai elevar o Império Franco ao seu auge, ao período máximo. E ele vai criar ou vai fundar uma nova dinastia, agora em sua homenagem, chamada de Dinastia Carolíngia. Então, gente, por hoje é só. Fiquem com Deus. Um pequeno vídeo destacando os principais aspectos da Idade Média nessa fase inicial. Próxima aula estaremos juntos. Tchau!